Olá, pessoal do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso e o decreto sobre o posse de armas foi adiado. E isso quer dizer muita coisa. Porque se vocês não perceberam, né, quem está por dentro do assunto, quem é entusiasta de armas aí sabe do que eu estou falando, houve uma grande polêmica, né, entre os filhos de Jair Bolsonaro, o Carlos e o Eduardo, e o grande especialista no assunto que já está na luta pela flexibilização da posse de armas há 30 anos, o especialista Benê Barbosa. Então eles tiveram uma pequena discussão no Twitter e essa discussão talvez queira dizer alguma coisa. Tá? Eu não gosto muito de fazer especulação, mas como eu já pretendia fazer um vídeo hoje sobre a posse de armas, só que eu queria fazer o vídeo baseado no decreto, né, para a gente até mesmo não ficar especulando. Mas como não saiu o decreto, eu quero falar para vocês qual é a polêmica que está acontecendo. Porque hoje, apesar das restrições, né, que nós temos, que a principal delas é a que o Jair Bolsonaro quer anular através desse decreto, que é a subjetividade da efetiva necessidade. No caso, hoje em dia, você tem que comprovar a efetiva necessidade, quando, na verdade, o Estatuto do Desarmamento alega que você tem que declarar. Então, o que o presidente entende é que você não tem que comprovar, você apenas tem que declarar. Só que tudo isso começou a ficar meio nebuloso quando teve aquela primeira entrevista do Bolsonaro já como presidente que ele deu ao SBT. E ali ele deu algumas dicas do que poderia ser esse decreto. E naquela entrevista ele falou sobre a possibilidade de diminuição de 6 para 2 armas. Na verdade ele não falou em diminuição, mas como hoje a lei permite 6 armas, e ele falou em limitar a 2, isso já deu um indício do que poderia vir. E também falou no caso de as cidades, ou os estados que apresentarem, né, um certo nível de homicídios, um determinado número, já teriam automaticamente a comprovação da efetiva necessidade. Só que aí é que entra o Benê Barbosa e aí que gera a grande polêmica. Porque você não pode basear a criminalidade apenas em números de homicídios. Porque como a arma, inclusive tem um vídeo sobre isso aqui, tá? Vou deixar aqui em cima, assiste sobre os argumentos que as pessoas usam para defender a posse de armas. E se você tem a arma como poder de dissuasão, se você tem a arma em casa justamente para ela não ser roubada, para ela não ser invadida, isso não necessariamente iria gerar um homicídio. Então, roubos de carro, roubos de casas, entre outros tipos de crime, como estupros, que podem ser cometidos e podem ser evitados usando uma arma de fogo, não entrariam nessa comprovação de efetiva necessidade, porque você só estaria incluindo os níveis de homicídios. Então isso aí já gerou um grande debate, uma grande polêmica. E isso é coisa do Sérgio Moro. Fato. Isso não é coisa da cabeça do Bolsonaro. O Sérgio Moro está fazendo o papel de tentar moldar, né, esse decreto de uma forma que ele não seja tão flexível. E isso é um grande problema, porque a gente votou no Bolsonaro justamente para não ter o Estado tutelando a níveis extremos, né, o direito de legítima defesa do cidadão. Então isso aí já gerou um grande desconforto. E a outra polêmica que rolou também na internet foi com a questão do cofre, de você ter que ter um cofre para guardar as armas. E até fizeram brincadeiras, você tem que ter um cofre para cada arma, enfim. Você ter um cofre para guardar uma determinada quantidade de armas, ok. Agora o grande debate, a polêmica disso tudo é que se você tem uma arma em casa para nível de proteção, você vai deixar ela guardada num cofre e você tiver uma invasão ou algo do tipo, até você tirar a arma do cofre, você já perdeu bastante tempo aí, né, nesse poder de reação. Então, esse tipo de coisa começou a soar muito mal, né, em quem é entusiasta da possibilidade de ter, né, o seu direito garantido, a sua posse de arma de fogo. E se esse decreto vier, né, com essas nuances aí de liberar 6 armas para quem é militar e quem não é militar fica limitado a 2, você vai continuar favorecendo o funcionário público em detrimento, né, dos outros cidadãos. A gente continuará tendo cidadãos de primeira classe, pessoas que têm direito a ter um nível de defesa
mais sofisticado e as outras não, porque o Estado simplesmente assim o quer. Mas como houve esse clamor popular, a internet só se fala disso, muitos especialistas, pessoas da área estão reclamando, né, do que estava parecendo ser esse decreto, e talvez tenha surtido efeito, porque o decreto sairia hoje, dia 10 de janeiro, e agora já foi anunciado que provavelmente ele sairá no dia 15 de janeiro. Será que vão rever alguma coisa? Bolsonaro, eu acredito muito no Bolsonaro e na sua palavra, ele não vai querer se queimar com os seus eleitores por capricho do Sérgio Moro. Vamos ver como vai ser essa queda de braço, vamos ver o que vai sair daí. Tá? Estamos todos ansiosos para isso. Foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Colabore no canal, tá? No primeiro link aqui é o link do Apoia-se. Faça lá sua contribuição, a partir de R$5, qualquer valor já ajuda bastante. E se inscreva, ative o sininho, nos siga também nas redes sociais, tá? A cobertura do dia a dia da política está em tempo real no Twitter, no Facebook. Então siga lá que você também ficará por dentro de tudo que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo. Tá legal? Até a próxima. Tchau, tchau.